Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade à correção da apostila Aprender Sempre, volume 3 de Língua Portuguesa, do 7º ano. Então, nós vamos para a página 15, na sequência de atividades 2, aula 1, Caterina. Objetivos da aula: refletir sobre a função da descrição em trecho de um romance, com foco na apresentação de personagem. Compreender recursos de coesão pronominal e o uso de sinônimos para a construção de sentido do texto narrativo. A coesão pronominal é quando você usa, por exemplo, pronomes para evitar repetições no texto, também usa sinônimos para evitar repetições no texto e assim dar sentido ao texto narrativo. Exercício 1. Leia um fragmento do romance Histórias dentro da História. Leia individualmente e em silêncio a reportagem a seguir, extraída do Jornal da USP. Quando tem as reticências aqui no início do texto e também no final do texto, elas indicam o quê? Que foi suprimida uma parte do texto anteriormente e posteriormente. Tanto que aqui é um trecho mesmo, né, gente? Então vamos lá. Caterina não aparentava ter mais do que 30 anos, ou talvez já os tivesse. Ou talvez ainda ninguém achasse importante pensar sobre isso. Seu comportamento demonstrava atitudes bastante ponderadas e equilibradas, como as de uma pessoa experiente, a quem a vida já havia tratado de imprimir sinais de maturidade. Seu corpo, no entanto, revelava o frescor da juventude, e era essa vivacidade juvenil que a tornava mais atraente. Cabelos bem pretos e olhos igualmente escuros que se apertavam diante de um riso mais entusiasmado. A jovem de finas feições, pele claríssima e mãos delicadas sugeriam um tom enigmático, quase perceptível à primeira vista. É de Kátia, o texto é de Kátia, esse K é de Kátia Gonçalves. Histórias dentro da História, edição do autor, São Paulo, 2020, página 23. Sobre o texto, responda: como a personagem é descrita no trecho do texto? Caterina era uma jovem que não aparentava ter mais de 30 anos. Apesar disso, era uma pessoa experiente que tomava decisões equilibradas, mostrando-se madura. Seus cabelos e olhos eram pretos, bem escuros. Tinha pele clara, feições finas e mãos delicadas. Essa é a descrição da personagem no texto. Na página 16, na letra B, a questão é a seguinte: no texto, vemos algumas características de Caterina. Selecione e transcreva uma característica física e uma psicológica apresentadas no texto. Então, de certa forma, vai até repetir algumas coisas da questão anterior, que na questão anterior pedia a descrição da personagem. Só que aqui está pedindo para separar o que é característica física do que é característica psicológica relacionada ao comportamento. Então, olha só, características físicas, né? O jeito de ser exterior, olhos e cabelos pretos, pele clara, mãos delicadas. E características psicológicas, né? Digamos assim, o jeito de ser interior, as características psicológicas relacionadas ao comportamento. Madura, ponderada, equilibrada, atraente, enigmática. Muito bem. Letra C. Qual é a importância da descrição dada à protagonista dessa obra de ficção? Então, a descrição é importante para fazer com que o leitor se envolva com as personagens a partir da descrição de suas características, motivações, atitudes, desejos, etc. Para isso, a riqueza de detalhes auxilia na construção representativa de uma personagem, ou seja, com esses detalhes nós conseguimos imaginar como é a personagem. 3.
Pensando na estrutura do texto, responda. Na frase seu comportamento demonstrava atitudes bastante ponderadas, a quem se refere o termo seu? O termo seu se refere a Caterina, né? É o comportamento da Caterina que está sendo mencionado aí. Então, o seu se refere a Caterina. Letra B. Faça uma pesquisa utilizando um dicionário ou uma gramática, físicos ou online, para descobrir a qual classe gramatical pertence o termo seu e qual é a função dentro do texto. Anote abaixo o que você descobriu. Seu é um pronome possessivo, indica posse, indica pertencimento a alguém, de alguma coisa a alguém. Então, é um pronome possessivo que tem como função fazer a referência a algo que a pessoa tem, possui. Neste caso, é o comportamento da Caterina, né? Qual é o comportamento da Caterina? Então, o pronome seu está se referindo ao comportamento. Letra C. No trecho, a jovem de finas feições, a quem o termo jovem se refere? Por que essa palavra serviu para substituir o nome de Caterina? Então, o adjetivo jovem, né? Adjetivo é uma palavra que caracteriza o substantivo, né? Então, o adjetivo jovem faz referência à protagonista do livro, que é Caterina. Esse termo funciona como um sinônimo ou uma palavra equivalente à personagem, uma vez que sabemos que ela aparenta jovialidade. E o termo é usado para evitar repetições, para não ficar toda vez escrevendo o nome Caterina, Caterina. Então, usou, por exemplo, a jovem como um sinônimo para Caterina. Isso evita repetições, como eu disse, e dá maior fluência à leitura do texto e melhora o sentido do texto de uma maneira geral. Na aula 2, na página 17, é a sua personagem. Essa é a aula sobre a sua personagem, ou seja, você que vai criar a sua personagem agora. Objetivos da aula, ou melhor, objetivo da aula: utilizar recursos de coesão referencial, como pronomes e sinônimos, que nós vimos nos exercícios anteriores, na produção escrita de texto narrativo, justamente para evitar repetições, quando você usa pronomes, sinônimos, para se referir a termos anteriores, por exemplo, você evita repetições no texto. Planejamento do texto. Chegou a sua vez de criar uma personagem. Responda as perguntas a seguir que vão te ajudar a planejar seu texto. Então, primeiramente tem essas perguntas, porque aí você vai levantando informações a respeito da personagem que você quer criar. Depois fica mais fácil de você elaborar um pequeno texto sobre ela. Então, você vai respondendo essas questões, pode ir respondendo aqui mesmo, né? Quem é a sua personagem? Então, qual é o nome da personagem que você pensou, tá? Que você quer criar? Ela é inspirada em alguém real ou em alguém ou algum personagem fictício, tá? Então, em quem é que ela é inspirada? Você anota aqui. 2. Quais são as características físicas e psicológicas dessa personagem? Agora você já sabe separar, né? As características físicas, são as características externas, altura, cor dos olhos, estilo do cabelo, tipo do cabelo, enfim. E as características psicológicas relacionadas ao comportamento, ao jeito de ser interior dessa pessoa, tá bom? Quais são suas motivações, ambições, desejos? Então, olha, sua personagem é uma heroína, é um super-herói. Qual a motivação? Ela luta contra o crime, ela combate algum mal na sociedade, ela tem algum desejo, ela tem alguma ambição. Qual ou quais são as motivações dessa personagem, tá? Do que ela tem medo? Essa personagem tem algum medo? Tá? Então, vocês vão escrever aqui.
Depois tem um espaço aí na apostila que você pode até desenhar, usar para desenhar a sua personagem, tá? Fica bem legal também. Na sequência, na página 18, exercício 2, produção de texto. Responda as questões a partir da discussão que seu professor fará com a turma. Para isso, releia o terceiro parágrafo da reportagem lida na aula passada. Redijam um texto curto de aproximadamente um parágrafo apresentando sua personagem. Ou seja, aqui na verdade, o que você vai fazer? Você respondeu as questões anteriores, né, da página 17 do exercício 1, planejamento do texto. Você fez um levantamento de informações a respeito da sua personagem em forma de respostas daquelas questões. Agora, o que é que você vai fazer? Você vai pegar aquelas mesmas informações que você já anotou sobre a sua personagem e vai redigir um pequeno texto. Lá você fez em forma de respostas para aquelas perguntas. Aqui você vai fazer em forma de um pequeno texto. Por exemplo, a minha personagem é fulana de tal, vírgula, ela é inspirada em tal e tal pessoa, ou em tal personagem, né? Ou em tal herói, enfim, tá? Ponto final na mesma linha, letra maiúscula. Lembra de usar a pontuação, de não fazer frases muito longas sem pontuação. Então, primeiro você apresenta a sua personagem, põe ponto final. Pode ser na mesma linha, letra maiúscula, e aí você vai falar das características. Ela tem as seguintes características físicas, ou ela é assim fisicamente, tal, tal, tal. E você vai falar das características físicas. Ponto final, pode ser continuando na mesma linha. As características psicológicas, ou psicologicamente ela é assim, 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 tá? E vocês vão usar, podem e devem usar pronomes, ele, ela, seu, sua, e sinônimos para vocês evitarem repetições do nome da sua personagem. Isso deixa o texto com um bom ritmo, uma boa fluência de leitura, como eu já falei para vocês, tá? Então, vocês vão, como eu disse, usar as respostas das questões anteriores e aquelas respostas vocês vão montar um parágrafo. É um parágrafo, tá? Um pequeno texto, é um texto curto, um parágrafo sobre a sua personagem. Mesmo que seja um parágrafo, você tem que lembrar de usar pontuação, ponto final na mesma linha, letra maiúscula, tá? E evitar essas repetições. Ao finalizar, lembre-se de reler e revisar o texto, aprimorando e corrigindo o que você escreveu. Inclusive, nessa página tem, depois, né, dessas orientações, tem um retângulo aí que você pode usar também para desenhar sua personagem, para fazer alguma anotação sobre ela. E eu sugeri para os meus alunos fazer esse parágrafo sobre a personagem nesse espaço reservado para anotações, porque aqui tem as linhas, não vai ficar torto, né? Você não vai se perder aí no padrão da escrita, né? Vai ficar bem alinhado. Você tem que lembrar de deixar espaço no início do parágrafo, de chegar as informações até aqui, de fazer o parágrafo alinhado, tá? O início do parágrafo é com letra maiúscula, nome próprio com letra maiúscula. Mais uma vez eu reforço, lembrando de usar pontuação e fazer aquelas frases curtas, ponto final na mesma linha, letra maiúscula, para ficar bem apresentável o seu texto. Vários dos meus alunos já fizeram, muitos eu já corrigi. Eles criaram personagens muito interessantes, por sinal. Quero parabenizar os meus alunos pela criação deles. Teve uma outra coisa, por isso que eu estou reforçando nessa questão aqui, na hora de elaborar o parágrafo, tá? Que precisa, então, que alguns não colocaram pontuação, foram escrevendo direto ali, copiando diretamente aquelas respostas que já tinham feito e não separaram com ponto final, com vírgula, não separaram as ideias com ponto final, letra maiúscula, continuação na mesma linha. Então, isso é importantíssimo de vocês observarem, tá? Inclusive, os meus alunos, o que eu vou pedir? Cada um vai revisar o seu texto para ver se contemplou esses elementos aí, se usou pronomes e sinônimos para evitar repetições e tudo mais, tá bom? Para ficar um parágrafo bem bacana. Muito bem, pessoal. Por hoje é só. Eu espero ter contribuído com vocês com essa correção e eu conto com os comentários de vocês também, tá? Com sugestões, com pedidos
para novos vídeos, podem deixar nos comentários, por favor, tá bom? E escrevam se essas aulas estão ajudando vocês ou não, ok? Então, tá joia. Muito obrigada, um grande abraço, até a próxima.